Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Doutor Sena aqui falando, e vamos a mais uma aula, né? Então, vamos estudar? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse concurso que ocorreu em julho de 2021, para engenheiro civil. Só tem duas questões na área de saneamento, mas vamos debatê-la, tá? Então, vamos lá. Primeiro, como são só duas questões, aproveitar e dar uma recapitulada, né, no tratamento de água. Ele fala de tratamento de água e resíduo. Vamos falar dos dois, mas tratamento de água. Tratamento de água, só relembrando, nós temos uma captação, que pode ser uma represa ou um rio, é bombeado ou vai por gravidade. Você adiciona produtos químicos, nesse caso, no exemplo, sulfato de alumínio, cal e cloro. Nós chamamos a primeira etapa aqui, seria de coagulação. Depois tem a floculação, para formar floco. Está até aqui pintado no desenho, né, um monte de pintinhos, o floco. Na floculação, tem uma agitação lenta aqui, para que o floco se forme. O floco formado, ele vai para a segunda etapa, né, que seria a decantação. O sólido vai lá para o fundo, sedimenta, e o decantado, a água decantada, vai para ser filtrada, né? Geralmente, carvão, areia e cascalho. Depois, a etapa final, a última etapa, né, tem a etapa física, a última etapa física é a filtração, e depois tem a etapa química, que é a adição de acertar o pH, colocar cloro e flúor, que são exigências exigências legais, tá? E aí vai para o reservatório e distribuir para a população. Aqui uma fotografia de uma ETA bem grande, né? Aqui no início nós temos a captação, que não dá para ver aqui na foto, nós temos o primeiro ponto aqui, eu adiciono o produto químico, que é a coagulação, nós temos nessa primeira etapa aqui a floculação, nesses tanques aqui nós temos a decantação, que também é decantação, e aqui nós temos o líquido decantado, a água decantada, já tem menos sólidos, tá? Porque o sólido foi lá profundo. E aí esses sólidos, um pouquinho sólido que vem, passa para os filtros, aquele monte de filtro aqui, tá? As etapas físicas acabaram. Aí depois tem ainda a cloração, fluoretação e alguns outros, dependendo da qualidade da água. Tudo jóia? É só para a gente recapitular, tá? Desinfecção. Só para lembrar, a desinfecção é feita para você tirar patógenos, né? Geralmente feito com gás cloro, Cl2, ou hipoclorito de sódio, que é o cloro, só que na forma líquida. Tudo jóia? E também lá na etapa química, a última etapa, nós temos a adição do H2SiF6, H2SiF6, né? O que é o H2SiF6? Ácido fluorsilícico. Você adiciona flúor, né? Essa é a forma de usar flúor para ajudar na dentição infantil, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta que foi feita, só tem duas, de novo, só duas perguntas aí para engenheiro civil, tá? Ele pergunta qual a assinala correta que indica corretamente a sequência de algumas etapas, ou seja, ele já está dizendo que não tem todas as etapas, tá? Então, mas está faltando. Ele já está dizendo que não vai ter mesmo, tá? Então, ele coloca uma sequência aqui, e você tem de pegar essa sequência que está aqui e verificar nas alternativas que lhe dão qual encaixa aqui dentro, tá? Então, depois a gente vai ler cada uma delas e vamos analisar. Então, a primeira aqui, ele fala... e vai ter um item aqui que a gente vai até colocar o que é dureza, porque vai aparecer uma das opções aqui que é dureza, e a gente vai mostrar para vocês o que é a dureza, né? Mostrar mesmo, duas fotos aí, e uma indicação de um vídeo com o Dr. Fábio Campos, da USP, que é muito interessante para vocês, tá? Um amigo meu. Vamos lá. Ele fala, qual a alternativa correta? Vamos ver se está certo. Sedimentação, floculação, desinfecção e fluoridação. Esses dois, tudo certo, é o finalzão lá, a gente acabou de falar. Esse aqui está errado, né, gente? Né? Primeiro, coagulação. Coloco o produto químico, coagulantes. Eu floculo e depois eu faço no decantador, eu sedimento. Então tá errado, aqui já está invertido. Não é. A, risca. B, floculação, desinfecção, remoção de dureza e aeração. Remoção de dureza. O que é dureza? Vamos lá, doutor Sena, o que é dureza? Vamos lá. Deixa eu ver se o meu link, hiperlink, funciona direitinho aqui. Vamos lá. Dureza é esse pauzinho aqui, tá vendo que vocês estão vendo aqui na torneira, aqui nessa resistência. Dureza é excesso de cálcio, excesso de magnésio. Então, você tem excesso de cálcio, magnésio, chamamos de água dura, dureza, e ela tem que ser removida ou abrandada, porque isso causa problema para nós, usuários, né? Você vai queimar mais rapidamente as resistências dos chuveiros, você vai danificar os materiais. Então, tem de tirar, tá? Isso é abrandamento ou remoção da dureza. O vídeo que eu falei do Dr. Fábio Campos está aqui, ó. Vocês podem entrar lá, você vai saber como vai fazer a dureza. Tem uma didática fantástica, o meu grande amigo, Dr. Fábio Campos, tá? Voltamos às nossas questões. Então, ele fala lá, floculação, desinfecção, remoção da dureza. Então, tirar
excesso de cálcio e magnésio e a aeração. Então, vamos lá. Floculação, o que que é? Tratamento com resíduos produtos químicos coagulantes aplicados para agregar partículas dificilmente sedimentáveis em aglomerados que podem ser facilmente retirados. Opa, tem a ver com coagulação, depois de coagulação eu tenho a floculação. Opa, para agregar partículas. Olha, agregar partículas, floculação. Opa, tem, beleza. Aí ele fala desinfecção. Vamos ver se bate aqui. Destruição de organismos patógenos. Opa, feito somente por cloro ou composto de cloro. Acabamos de falar sobre isso. Então, opa, tá batendo, beleza. Remoção de dureza, também chamada de abrandamento. Acabamos de falar sobre isso. Sais de cálcio e de magnésio são substituídos por sais de sódio. Acabamos de falar. Aqueles branquiçados que nós vemos na foto é cálcio e magnésio. Um ou outro, e depende da classificação, né? E aí você substitui por um outro sal, no caso aqui o sal de sódio, né? E não vai alterar nada. Então, remoção de dureza, tem tudo a ver. E aí ele põe na última alternativa, areação. Colocar ar, jogar nisso, insuflar ar. Processo utilizado para vários propósitos, como remoção de substâncias voláteis. Opa, tem sentido. Eu tenho um gás que está solubilizado na água. A gente está falando de água. Esse gás aqui eu posso tirar ele da água como? Posso aquecer a água, mas imagina numa maeta, você tem um caldeirão lá aquecendo a água, não faz sentido. Se eu aquecer, eu tenho que me resfriar para levar para a população, né? Não faz sentido, né? Ninguém ouviu falar nisso. Então, opa, remoção de aeração, voláteis. Opa, e algumas vezes que você controla também sabor e odor, sem dúvida. Substâncias voláteis, ela confere na água final que vai para a população, pode, né, sabor e odor, tá? Então, tudo indica que é B. Vamos ver a C. Coagulação e filtração. Abrandamento e decantação. Olha, entenda aqui, ó, só lendo aqui a gente já vê, olha. Coagulação tem a ver, a primeira etapa, que está até aqui. Filtração, não tem problema. Ele já está, algumas etapas, está pulando. Abrandamento é o final. Decantação, opa, aqui está errado. Lembra? Decantação vem antes da filtração. Aqui já matou, ó. Só a sequência aqui já matou. Então, não é. C também não é pela sequência lógica que está aqui. Vamos lá. Decantação, desinfecção, aeração e fluoretação. Pode ser. Vamos dar uma olhadinha. Tratamento com produtos químicos coagulantes aplicados para agregar partículas. Agregar partículas. Eu quero agregar. A decantação não agrega nada. Ela separa fases. Ela pega os flocos formados na floculação e separa. Então, não é. Então, a decantação não é. Desinfecção, opa, tá batendo aqui, ó. Destruição de organismo, tá batendo. Aí ele coloca na 3, também chama de abrandamento. Lembra? Troca a remoção de aquele sal branco, né? Que a gente botou na... Então, ele fala de aeração. Opa, não é. Não é. Isso aqui é chamado de abrandamento. Então, não é aeração. A aeração é para remoção de substâncias voláteis. E fluoretação nem está aqui, né? Não está falando nada aqui para remoção, para ajudar na dentição, tá? Então, não é. Então, A não é, a C não é, a D não é. Continua na B. Vamos ver se a E pode nos complicar aqui. Coagulação, opa, tem a ver. Coagulantes. Floculação, opa, ó, só a sequência. Coagulação, floculação. Então, aqui deveria estar escrito coagulação, no item 2. Destruição de organismos. Não é, destruição de organismos não tem nada a ver com floculação. Então, já matou também. Então, isso não bate com isso. Abrandamento está certo aqui, ó, abrandamento. Remoção da dureza, ó, remoção de dureza e abrandamento é a mesma coisa. Que na sequência seria esse aqui. Não é. Então, você bater no olho aqui, você já vê abrandamento e remoção de dureza, esquece. Então, a única que sobrou foi a resposta B, beleza? Joia? Vamos lá. A segunda e a última, né? Nesse concurso que eu vi em Crato em 2021, né? Ele já está afirmando resíduos que não se apresentam como inflamáveis. Ele está afirmando resíduo que não é inflamável, que ele não é corrosivo, não é tóxico e não é patogênico. E nem possui tendência de sofrer uma reação química. Mas ele está falando que não sofre, ele falou que não tem tendência, né? Ele pode sofrer alguma reação, mas não uma forte reação, né? Aí ele dá exemplo, fibra de vidro, gesso, lixa, disco de corte, são classificados como? Aí ele, peraí, mas classificado? A classificação, gente, não é da nossa cabeça. Primeira coisa, qual que é a norma que fala sobre classificação de resíduos? É chamada a NBR 10.004, tá? 10.004 e 2004. Essa aqui é a que classifica os resíduos,
Tudo bem? Então, vamos lá. Isso aqui classifica os resíduos. É lá que eu tenho de me sustentar para dar resposta nisso aqui, tá? E aí, só para não esquecer, para ajudá-los aí, já estudando um pouquinho, se alguma pergunta, algum lugar que você fazer uma prova, fazer um concurso, perguntar sobre posso levar um resíduo de uma estação de tratamento de esgoto para o aterro sanitário apenas com nota fiscal? Aí você vai falar assim, não, precisa do MTR. Aí eu pergunto, o que é MTR, doutor Sena? MTR é um documento obrigatório de movimentação de resíduos. É uma movimentação de resíduos, é obrigatório em todo o território nacional. Então, isso é para a gente já ir aproveitando nesses espaços nossos aqui, estudando, beleza? Então, tudo bem. Então, o que diz a NBR 10.004? Então, é ela que dá base para nós. Ele está dizendo o seguinte, que os resíduos ele pode ser classe 1 e classe 2. E aí, o classe 2, ele subclassifica em classe 2A e 2B. Então, vamos lá. Classe 1. Classe 1 é perigoso. O que é um resíduo perigoso, gente? É só, vamos olhar aqui. Na pergunta ajuda a gente a responder isso. Resíduo que não apresentam inflamabilidade. Agora, se eu tiver um resíduo que é inflamável, ele é perigoso? Então, eu tenho alguma coisa lá que, se alguém passar próximo, tiver uma temperatura acima de 37 graus, estou exagerando, né? Vai começar vai pegar fogo. Opa, isso é perigoso. Né? Imagina se houver um resíduo que, com 37 graus, ele já pode começar a se inflamar. Né? Então, é perigoso. Pois ele é corrosivo. Um pouco daquele resíduo colocado no chão, ele vai corroer aquele chão, né? O solo. Né? Então, opa, isso é um perigoso. Então, ele está dizendo que não se apresenta. Então, resíduo classe 1 não é. Ah, e mais um detalhe. Olha que engraçado. Ele falou classe 1, classe 2. Você vê que ele está falando em classe 1, classe 2A e 2B. Tudo que não tem classe aqui já posso desclassificar. Olha que engraçado, né? Então, a letra B não é resíduos perigosos e resíduos inertes. Ele já está dizendo, ele tá perguntando em classe, qual a classe que ele se enquadra, né? E olha bem, aqui ele está falando em classe 1, classe 2A e classe 2B. E fala resíduo perigoso e inerte. O B e o E não é, porque a definição na NBR fala em classe 1 e classe 2. E a classe 2 subdividida em dois, que é a 2A e a 2B, né? Então, vamos lá. A gente até falou um pouquinho do não inerte, até mostramos uma fotografia do lodo de uma estação de tratamento de esgotos, né? Na outra aula, mostrando que ele é não inerte. Ou seja, ele tem reações lá dentro, ele tem um pouco de patógenos, né? Então, ele não pode considerar inerte. O que é inerte, gente? Inerte que não tem nenhuma reação química, né? Inerte é inerte mesmo, ele não tem reação nenhuma, ele é inerte. Eu ponho na água, aí tem de ver a definição, óbvio que é uma definição química aqui, uma definição de legislação, né? Pega a madeira é considerada inerte, porque você vai colocar dentro do parâmetro na NBR, você vai colocar dentro da água, deixar durante 24 horas, se não fala a memória, e não vai soltar nenhuma substância. Então, ela é inerte, né? Ela não soltou nenhuma substância que está classificada lá dentro, né? Esse aqui, então, que nem possui tendência de sofrer. Ele não está falando que não tem, né? Ele está falando que tem uma tendência de sofrer. Aí, vamos lá, fibra de vidro, realmente a fibra de vidro, ela é bem estável, né, gente? Pega a fibra de vidro, ela fica muito tempo no ambiente sem sofrer nada. O gesso, ele dissolve fácil, eu coloco na água, vejo num aterro sanitário, ele está degradado. Se eu pegar o gesso na sua casa e pôr um pouco de vinagre nele, ele vai fazer umas bolinhas, vai ter uma reaçãozinha. Opa, peraí, então ele não pode ser, ele não é inerte, como se fosse, imagina o vidro, né? O vidro é fantástico, né? O vidro, ele é muito, ele não tem muita reação, né? A gente fala que é sólido, mas o vidro, na realidade, ele não é um líquido muito pastoso, né? Mas isso não vem agora, isso é uma curiosidade apenas, tá? Então, o gesso, só pegando aqui o gesso, ele tem uma reação. Então, quer dizer que ele não é inerte, porque eu tenho uma reaçãozinha, pode ser pequena, mas eu tenho. Opa, então ele não pode ser classificado como inerte. Imagina o vidro.
né? Como é inerte. O vidro é inerte. O gesso é inerte? Não, ele tem uma reação. Eu dissolvo ele na água. Então, ele tem uma reaçãozinha. E ele está dizendo que nem possui tendência a sofrer uma reação química. Mas ele tem, ele nem afirma nem desafirma aqui é uma pegadinha, né? Então, mas ele não é um vidro. Então, imagina um vidro aqui. Então, ele é não inerte. Então, a resposta aqui é classe 2A, que é a C. Vamos ver se está certo? Opa! Beleza. Então, a gente tem que estudar um pouco da legislação, tá, gente? Então, não tem como fazer os concursos sem a gente pegar essa legislação. Tá bom? Agradeço a presença de vocês. Até a próxima. Deixe o seu like aí, questões que a gente está aí. Muito obrigado, doutor Sena. Agradece e até a próxima.